E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte: dois fios condutores longos, retos e paralelos situados no vácuo e mantidos a uma distância d entre eles são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade I e sentidos contrários. Nessa condição, a força magnética gerada para cada metro de comprimento de fio é dada por força magnética. Mantendo o mesmo meio e a mesma distância d, para aumentar essa força por comprimento, Newton por metro, até que seja o quádruplo da força magnética antiga, a nova intensidade da corrente elétrica em cada fio deverá ser quanto? Olha só, gente, vamos entender a situação. A gente tem dois fios, que eles estão separados por uma distância d, e eles têm correntes elétricas em sentidos opostos. Então, a corrente elétrica de um fio vai para cima e a outra corrente elétrica vai para baixo. Isso vai fazer com que exista uma força magnética no sentido oposto, mas esse sentido não é necessário para essa questão. O que é importante você saber é que a força magnética, ela é dada, né? A força magnética que um fio sofre depende do meio onde eles estão, da corrente elétrica que passa no fio 1, da corrente elétrica que passa no fio 2, do comprimento desse fio, divididos por 2π vezes d. Beleza? Então, a gente agora precisa encontrar uma relação para essas coisas e a gente vai desenvolver isso melhor. Vamos lá. Ele quer a razão de força magnética por comprimento, né? Então, eu já vou aproveitar essa equação e eu vou pegar esse L que está multiplicando, vou passar para o outro lado, dividindo já. Então, a gente teria o seguinte, ó, força magnética vai ser dividida pelo comprimento. Eu estou chamando força magnética de F para facilitar, tá bom? Vai ser igual ao μ0 vezes a corrente no primeiro fio, vezes a corrente no segundo fio, divididos por 2πd. Bem, 2π é uma constante, não vai mexer, o meio é μ0, o meio a gente é o mesmo, então não faz sentido mudar, só que as correntes têm o mesmo valor, então eu vou chamar a corrente 1, vai ser igual a corrente 2, e eu posso dizer que elas valem μ, tá bom? Pode chamar de qualquer letra que você quiser, eu estou chamando só de aqui para facilitar a vida. Então a gente vai ter μ0 vezes I ao quadrado, divididos por 2π vezes d. Essa é a relação que a gente quer. A gente encontrou que a razão de força por comprimento é dada por essa expressãozinha. E aí ele quer que a força por comprimento nova, né, que eu vou representar aqui por uma linhazinha, ela tem que ser 4 vezes a força por comprimento antiga. E aí, a gente sabe o seguinte, olha só, essa força por comprimento nova vai mudar quase tudo, menos a corrente. Então, a gente vai ter o mesmo meio, que vai ser μ0. A corrente vai ser nova, então eu vou chamar de I' ao quadrado, divididos por 2πd. Isso eu estou calculando essa força por comprimento com base nessa expressão. Agora, a gente vai igualar a 4, e a força por comprimento antiga a gente tinha calculado. Olha aqui, ela aqui. Vai ser μ0 vezes I ao quadrado, divididos por 2π vezes d. Olha que lindinho, ó. Você pode cortar o 2πd daqui, 2πd daqui, o μ daqui, o μ daqui. E aí você vai ter que o I' ao quadrado tem que ser igual a 4i ao quadrado. Esse quadrado tá no expoente, vai para o outro lado virando uma raiz. E aí a gente vai ter I' igual a raiz de 4i quadrado. Então a nova corrente vai ser raiz de 4 é 2, né? Esse i quadrado morre com a raiz, então vai ficar 2i. A nova corrente tem que ser o dobro da primeira em cada fio. Então, você vai ter o gabarito na letra A.
E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!